Pronto, Porque já entramos no levamos. ar. Então vamos, né? Boa Vamos iniciar a noite. nossa live. Uma boa noite a todos. O Grupo de Estudos Boa noite, Espíritas gente. Jaime Hollenberg dá continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós estamos com uma convidada, uma trabalhadora lá do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, nossa amiga Joélia Rodrigues, uma conhecida nossa lá do grupo, né, já participou várias vezes lá fazendo exposições para a gente e hoje está aqui na nossa live. Boa noite, Joélia. Boa noite, a senhora. Eu agradeço de coração o convite. Agradeço por essa amizade, né, que a gente já consegue vivenciar há tantos anos, né, de trocas de conhecimento, tanto entre o Jaime Hollenberg, né, o Centro Espírita Jaime Hollenberg, como do Instituto de Cultura Espírita. Então, a gente tem construído de uma forma muito fraterna, né, esse aprendizado espírita entre as duas casas. E é um prazer retornar ao Jaime Hollenberg depois de tanto tempo, acho que tem mais de ano, que eu não tenho a oportunidade de fazer palestras por conta do trabalho mesmo, né? Eu estava dando aulas à noite, e aí eu estava impossibilitada mesmo, e eu estou muito feliz de poder voltar, de poder contribuir com vocês e aprender com vocês. Tranquilo, né? Nós vamos também contar com a nossa amiga Ruth, ela está ali na administração, vendo aí quem entrou, quem saiu, quem perguntou, quem não perguntou. E aí, Ruth, tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Joélia. Oi, tudo amiga, bom, boa querida? noite. Tudo. Saudade Seja do seu bem-vinda. Certo? Saudade do seu Charles. O chazinho, né? O chazinho. Saudade das quartas-feiras também, né? Sim, do café da verdade. quarta, né? É verdade. Então, seja bem-vinda ao Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg através da online, né? E que a noite de hoje seja bem legal para todos nós, nesse momento. E bastante instruções que nós possamos tirar desse texto que vai ser lido hoje, inclusive falando sobre a destinação da Terra e causas das misérias humanas. Então, é um capítulo muito interessante, esse capítulo terceiro, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e Allan Kardec aproveita dessa passagem evangélica para falar dos mundos habitados. E hoje nós vamos falar especificamente da Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações. Ou seja, ainda temos muitos sofrimentos, muitas dores, e tem uma causa. Tudo tem uma causa. Não existe um efeito sem causa. Então, os sofrimentos têm uma causa. Então, é isso que a Joélia vai discorrer agora para a gente, depois que nós fizermos a nossa prece inicial. Mas antes eu gostaria, Ruth, vamos ver quem é que já está online, para a gente. Tem a Edna Nascimento, né? Augusto Leão, a Regina Fialho, a Mônica Salles. Mandando um beijão aqui para a Joélia. A Edilene, a Tânia. Tânia, minha amiga Tânia. A Edna, né? E José Mendonça. Mendonça, gente boa, rapaz. Augusto Leão. Mendonça. Querido Mendonça, aí eu falo. Tá bom. Né? Então, vamos lá, então, fazer a nossa prece e fazer a leitura do item 6, porque são 2 itens, item 6 e item 7. Como é um texto longo, a gente vai fazer somente a leitura do item 6, mas é recomendável que as pessoas depois leiam na íntegra, que as explicações espíritas são maravilhosas. E vale a pena conferir na íntegra sempre os textos que nós fazemos as exposições aqui. Porque, como é um tema grande, o nosso tempo é pequeno, então algumas coisas, alguns detalhes passam. Então é bom a gente ler na íntegra. Então vamos aproveitar esses momentos iniciais
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, infinito amor. Vamos agradecer a Ele, o Senhor da vida, a oportunidade desta encarnação, onde estamos trabalhando a nossa evolução espiritual para atingirmos a perfeição espiritual e sermos felizes num reino de paz e de amor. Vamos agradecer também a companhia fraterna do nosso mestre e irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos auxilia em todos os momentos da vida. E vamos colher os frutos dos seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que esses ensinamentos cristãos possam fortalecer as nossas almas, iluminar as nossas mentes, para podermos nos desvencilhar das armadilhas deste mundo de provas e expiações. E nesse momento, Senhor Jesus, agradecidos por estarmos reunidos em torno do seu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, em clima de paz e de tranquilidade, darmos início ao nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Bem, vamos então, né, Ruth, do 6, e logo em seguida nós passamos a palavra para a nossa amiga Joélia. É o item 6, cujo tema é Destino da Terra e Causa das Misérias Humanas. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda a sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. E eu deixo o restante para os nossos amigos continuarem a leitura em casa e passo a palavra para a nossa amiga Joélia. Obrigada, Ruth. Fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez o convite. Saúdo todos os meus amigos e amigas que estão hoje aqui acompanhando, né, esse estudo. E nós sabemos que toda reflexão, né, todo estudo, ele é feito por meio do conhecimento, tanto explícito, né, do conhecimento que está posto, que foi construído ao longo da nossa história da humanidade, como também por meio do conhecimento tácito, né, que é o conhecimento que cada um de nós trazemos, oriundo das nossas caminhadas, das nossas vivências. Então, eu vou trazer um pouco aqui de uma reflexão dentro daquilo que já vivenciei, né, enquanto doutrina espírita, mas principalmente dos ensinamentos que a codificação espírita nos traz. Né? Vou me valer também um pouco de alguns exemplos, né, de algumas falas de alguns filósofos, para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Então, como compreender, né, as causas das misérias humanas? Né? Como compreender o planeta em que nós vivemos e toda essa onda de comportamento que, por vezes, se repete na nossa história? Né? Quando a gente pensa que, de repente, a Terra ela
começa a trilhar um caminho que, dentro do meio espírita, né, a gente traça como um caminho de regeneração, um caminho que busca muito mais o conhecimento e a prática espiritual do que o conhecimento e a prática material, a gente se depara com uma série de situações em que a gente percebe o pouco exercício de humanidade do ser humano, né? E esse exercício de humanidade é exatamente o exercício das virtudes humanas. Então, em que momento isso se perde? Né? Em que momento o ser humano se equivoca e retrocede, e parece retroceder? Né? E para isso, para poder justificar esse parece retroceder, eu lembro que a história da humanidade, ela se apresenta sempre de uma forma muito... A sua trajetória de construção de conhecimento e de moral, ela acontece de uma forma muito espiralada, né? Aquele modelo da espiral, onde, em alguns momentos dessa espiral, parece que nós avançamos enquanto humanidade, e em outro momento parece que nós retrocedemos. Mas que, na verdade, esse exercício de construção do conhecimento, ele se dá nas diversas linhas, nas diversas abordagens, nas diversas variáveis do ser humano. Então, enquanto eu consigo crescer intelectualmente, por exemplo, na filosofia, eu não consigo crescer intelectualmente no comportamento humano. Então, eu filosofo, mas eu não consigo transmitir isso para as minhas atitudes, para os meus comportamentos. Então, a gente consegue ter grandes produções, mas a gente tem poucas ações. Então, o Espiritismo, inclusive, ele traz ensinamentos preciosos. A gente tem um exercício na casa espírita, algumas pessoas têm exercício de mais de 10 anos, de mais de 20 anos, mais de 30 anos, mas a gente ainda tem muita dificuldade de colocar em prática os ensinamentos. E quando a gente olha para o mundo que nós vivemos, nós estamos olhando para o reflexo do que nós somos. Esse mundo, ele se constitui desses reflexos. Então, a gente pode até olhar um pouco para o nosso planetinha, né, e ver que o nosso planeta, ele já tem aí uma constituição de bilhões de anos, né? A Terra, ela foi constituída há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, né? E hoje, o último dado feito de censo do planeta, digamos assim, diz que nós temos uma média de 7,5 bilhões de habitantes aqui na Terra. Só que a Terra, como a própria passagem do Evangelho que a Ruth acabou de ler informa, a Terra, ela é uma fração da humanidade, né? Ela comporta uma fração dessa humanidade, porque existem outros mundos. Todo o planeta, todo e qualquer corpo celeste que foi criado por Deus tem um sentido. E esses mundos, eles habitam vidas. Né? Inclusive, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os Espíritos respondem sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, essa resposta dos espíritos, né, que eles sempre nos dão assim, um certo tapa com luva de pelica, eles nos alertam exatamente sobre isso. Né? Olha, todos os mundos eles são habitados. E vocês não são seres inteligentes, os únicos seres inteligentes que pensam ser, e nem muito menos com a perfeição que vocês acham que tem. Porque quando a gente age no sentido de julgar o outro, quando a gente aponta as dificuldades do outro, é porque nós estamos dizendo que nós não temos essas dificuldades. No momento em que eu aponto isso, significa dizer que eu não me identifico com isso e que, portanto, eu não tenho. Então, é como se eu criasse um grau de perfeição em relação ao outro, que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Então, o homem, eu digo ser humano, ele trata de criar ao seu redor uma redoma que o tira da realidade do ser que ele é, que é o ser espiritual. A gente cria imagens, a gente cria situações, a gente cria diversos mecanismos para nos anestesiar diante das realidades.
E aí a gente acaba achando que o mundo deve se direcionar para nós, que tudo o que acontece tem que ser para nos beneficiar, enquanto que nós somos apenas uma pequena fração da humanidade de um planeta, dentre milhares de outros em diversos sistemas de planetas. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer onde estamos, quem somos e o que significamos. Esse é o primeiro passo. Quando a gente perceber isso, quando a gente fizer esse exercício do olhar para si, né, o exercício de se conhecer, a gente vai perceber que, na verdade, como o próprio Evangelho diz, inclusive no mesmo capítulo, mas no item anterior, no item 5, ele diz que os mundos, eles são as estações em que eles encontram os elementos do progresso proporcional ao seu adiantamento. Então, em qual estação nós estamos nesse momento? Cada estação, ou seja, cada mundo, ele traz os elementos próprios e necessários para aquele mundo. Qual é a estação que nós estamos nesse momento? Nós estamos numa estação de um mundo onde a gente presencia ainda bastante episódios de violência, de desrespeito às pessoas, de egoísmo, que é a base de todas essas incoerências com o que é bom e com o que é belo, todas as incoerências com os ensinos do Mestre Jesus, né, que é o nosso grande guia, que é o nosso modelo, né, dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, é Jesus. Então, esses sinais do nosso mundo, quando a gente olha para o nosso mundo e a gente fica indignado com tantas injustiças, com tantas pessoas passando por sofrimentos, por tantas pessoas que ainda cometem maldade com prazer na execução dessa maldade, né? Quando a gente vivencia, quando a gente presencia isso, nós estamos presenciando a estação, a única estação que nós conseguiríamos parar. E aí eu chamo para uma reflexão que eu me incluo nela. Ora, se eu estou nesse mundo, que é essa estação que eu precisei parar, será que é porque eu sou diferente dos outros? Ou é porque essa estação era a única estação que eu poderia estar, porque eu só conseguiria viver nesse tipo de mundo pelas minhas limitações e pelas minhas afinidades? Então, é um exercício que a gente precisa fazer. A gente não pode achar que nós somos tão diferentes assim dos nossos irmãos. Porque quando a gente mergulha no nosso universo, quando a gente começa a compreender as atitudes que falseamos muitas vezes nas relações, quando a gente começa a perceber toda a manipulação que nós conseguimos fazer com algumas pessoas para obter proveito próprio nas situações. Quando nós começamos a identificar todas as nossas falhas de caráter, nós compreendemos por que nós estamos nessa estação. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária, causa primeira, então tudo o que existe, tudo que advém dele. Tudo tem a origem nele. E, portanto, tudo o que ocorre no nosso mundo e nos demais mundos ocorre porque é o caminho mais perfeito para a nossa evolução. Então, o que é que a gente precisa se observar um pouco também, para que a gente entenda o porquê que o nosso planetinha lindo, maravilhoso, chamado Terra, ainda reúne tantas misérias? A gente precisa, primeiro, fazer um caminho de busca interior para poder compreender aonde estão os nossos pontos críticos que a gente precisa modificar. Se a gente observar, e isso acontece demais comigo, isso era uma coisa que me perturbava muito, existiam algumas situações na minha vida que elas sempre se repetiam, sempre. E algumas ainda se repetem. Eu podia mudar de emprego, eu podia mudar de função, eu podia entrar em qualquer outra situação que eu achava que seria diferente.
Mas aquelas mesmas situações que me incomodavam, que eu passava nos outros locais, elas se repetiam, elas tornavam a se repetir. E eu comecei a pensar que isso não era à toa, né? Caiu a ficha. Não, gente, não pode ser assim. Por que se repete sempre? Por que toda vida eu preciso passar por isso? E no primeiro momento, eu sempre achava que era injustiça. E era muito cômodo para mim eu me colocar numa posição de vítima. À medida que eu fui me aprofundando com os estudos espíritas e fazendo algumas reflexões, meditações, eu comecei a compreender que o reflexo do que acontecia era em decorrência das minhas ações. E eu comecei a compreender que se eu não mudasse o meu comportamento, por mais que aquilo fosse muito difícil, porque eu já estava programada para agir daquela forma pelo hábito, porque eu me habituei a fazer da mesma forma, se eu não me reprogramasse, eu ainda estaria repetindo as mesmas ações e os mesmos fatos continuariam acontecendo. Então, eu tentei começar a mudar o meu comportamento, a minha forma de enxergar. Não é fácil. Não é fácil. E nem ouso dizer para vocês que eu já consegui fazer isso, porque realmente é muito difícil. Existem algumas questões em nós mesmos que são questões milenares, que nós carregamos de milênios, e que a gente não vai conseguir resolver numa única vida, mas a gente vai tentar, que é o que, por exemplo, eu estou fazendo. Mas pensando para além disso, olhando para Deus, essa inteligência suprema, em que Ele me faz passar por essa situação tantas vezes, será que eu conseguiria fugir dessa situação? Eu acredito que não. Se essa situação se repete na minha vida, e Deus, como Ele é imanência, e Ele está presente em toda a sua criação, porque a sua energia, ela dá vida a toda a criação, então, se Ele conduz todos os processos, e Ele me faz passar por isso sempre, é porque Ele diz assim, Joélia, tu precisa aprender isso. É importantíssimo para você, é vital para você que nessa vida você consiga aprender isso. E você precisa aprender por você. Isso não é uma chave que é possível ser virada por outras pessoas, é somente por nós mesmos. Então, é preciso que eu compreenda isso para que eu consiga mudar. E é nessa reflexão que eu quero continuar aqui nessa explanação. No Evangelho, ele diz assim, a condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da terra e a natureza da sua população. Ou seja, o que nós temos hoje é o que nós somos hoje. A terra, do jeito que ela está porque nós somos assim. E a gente precisa parar de colocar a culpa nos outros. E principalmente, a gente precisa parar de tentar estabelecer data de quando esse mundo irá mudar. Esse mundo não vai mudar enquanto nós não mudarmos. Então, essa tomada de consciência, ela precisa ser assimilada por cada um de nós. A Terra, como o próprio Evangelho diz, ela é um lugar de tratamento. A Terra ela é um hospital para nós, ao mesmo tempo em que ela é uma escola, ao mesmo tempo em que, em alguns momentos, ela é um presídio. Se a gente olhar esse retrato, a gente vai compreender que nós não somos seres perfeitos. Porque se a gente parou nessa estação, em que ela é uma escola, em que ela é um hospital e que ela é um presídio, é porque nós precisamos estar nesse local. É desse local que nós precisamos. Seja para, em alguns momentos, sermos podados e limitados nas nossas ações, como, por exemplo, no caso das deficiências e nas limitações físicas, né, em que você passa uma encarnação inteira com os seus movimentos, com os seus pensamentos, com as suas atitudes limitadas por uma condição física, né? Então, nesse ponto, a Terra é um presídio. Seja por alguns momentos em que ela é um hospital,
porque nós passamos por diversas situações de grande sofrimento e que nós precisamos praticamente uma encarnação inteira ser consolados por tantas dificuldades, seja pelo momento de escola, em que ao mesmo tempo em que nós contribuímos com o aprendizado do outro, o outro contribui conosco. Então é desse lugar que nós precisamos. E é esse lugar e é a Deus que nós precisamos ser gratos por estarmos nesse lugar. Porque nós não conseguiríamos estar em outro. Porque ele pertence, nós estamos aqui por conta de nós. É essa consciência que eu quero trazer para cada um, né? Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, e nem aos hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Olha que interessante. É porque eu diminuí aqui, tá difícil para eu ler, mas eu vou melhorar. Peraí, só um minutinho, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes. E nem os hospitais e nem essas casas de correção são lugares de delícias. Então, essa tomada de consciência, ela precisa acontecer dentro de nós. Nós não somos seres saudáveis. Nós não somos seres saudáveis. Nós precisamos estar aqui. E a doutrina espírita, ela vem como uma grande mola propulsora para que a gente possa, em uma única vida, avançar um pouco mais. Porque ela nos traz conhecimentos, ensinamentos tão preciosos que irão nos dar subsídios e elementos para que a gente possa evoluir um pouco mais, para que a gente possa acelerar um pouco mais o nosso aprendizado enquanto espírito. Então, é muito importante que a gente realmente se aprofunde no estudo da doutrina espírita. Esse presente, chamado Consolador Prometido, esse presente dado por Jesus, é o que vai nos possibilitar avançar um pouco mais e nos culpar um pouco menos, porque também a culpa, gente, ela é estagnante. É importante reconhecer quem somos, é importante reconhecer nossas limitações, mas a gente não pode parar na culpa, porque a culpa, ela estabiliza a ação. E nós precisamos ter ações, nós precisamos ter atitudes para mudar comportamento. Então, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ter humildade e entender que nós não somos melhores do que ninguém e que nós temos um elemento muito importante nas mãos que nos foi concedido pelo alto para que a gente possa começar a fazer diferente, que é justamente a doutrina espírita. Essa doutrina de luz é que traz os elementos para que nós possamos implementar mais ações mais benéficas, tanto para nós quanto para o outro. Os nossos vícios, as nossas atitudes egoístas, elas são os sinais claros da nossa imperfeição. E a gente precisa compreender isso. E quais seriam os pontos que a gente poderia trabalhar tanto para contribuir com a nossa evolução e, consequentemente, com a evolução do nosso planeta, né? A gente precisa, primeiro, compreender que nós já evoluímos, né? Também eu estou colocando isso, mas isso não significa dizer que o nosso planeta, que somos nós que movimentamos esse planeta, que nós que direcionamos o processo desse planeta, já passou por algumas evoluções, né? Nós somos seres inteligentes. Nós não estamos mais no mundo primitivo, onde a inteligência ela é fugaz, onde ela é de uma origem muito pífia, né? Ela ainda não é tão presente. Então, nós somos seres inteligentes. Nós já adquirimos qualidades nessa trajetória. Então, qual seria o destino dessa Terra? Tendo em vista que nós já melhoramos e que hoje a gente passa por uma situação em que a Terra parece que agoniza, né? E muito sofrimento em diversos pontos do mundo. Qual é o destino dessa Terra, né? Essa Terra que hoje é abrigo de espíritos ainda atrasados moralmente. Essa Terra que ainda é um lugar, um abrigo de espíritos que se rebelam.
que se negam a evoluir, que não querem perceber as suas dificuldades, que preferem amortizar toda e qualquer ação no bem, que preferem anestesiar suas sensações espirituais. Esse lugar de espíritos ainda que precisam passar por grandes provações, por grandes expiações. Qual é o destino dessa terra? O destino dessa terra é o nosso próprio destino, é a nossa trajetória de evolução. Para isso, a gente precisa reconhecer a nossa humanidade, né? Somos seres humanos, e como todo ser humano, nós temos virtudes, nós temos elementos divinos dentro de nós, que nós precisamos substanciar de bastante amor, para que eles possam frutificar. O amor é esse grande combustível que potencializa as nossas virtudes. Então, nós precisamos contribuir com o crescimento do nosso planeta a partir de nós. E, para isso, nós precisamos também compreender que a minha evolução, ela ocorre quando eu consigo transpor o meu olhar de dentro para fora, enxergando o outro. Ou seja, eu olho para mim, eu percebo as minhas limitações, eu percebo todos os fatos e acontecimentos que se repetem e que me pedem para repensar e para aprender. E no momento em que eu me enxergo, eu olho para fora. E no momento em que eu olho para fora, tendo a consciência de que não sou perfeita, eu vou conseguir compreender o porquê que o outro também não é. É porque ninguém é. Então, nesse momento em que eu me junto, em que eu compartilho das limitações e imperfeições com o outro, nós conseguimos começar a formar um todo, um coletivo espiritual. E aí eu gosto sempre de pensar, quando eu trago essa ideia, eu gosto sempre de pensar que cada um de nós, se a gente for olhar um quadro, uma obra de arte, ela é formada por vários tons de cores. Nós temos vários tons de vermelho, vários tons de azul, de verde, de amarelo. Quando esses tons se juntam, somente quando eles se juntam de forma harmônica, é que eles formam uma imagem. É que essa imagem se traduz numa arte. Se a gente for olhar, cada um de nós somos um tom. Ou seja, jamais eu poderia substituir o tom de alguém. Jamais uma tinta, uma cor, uma tonalidade de cor pode ser substituída por outra, porque ela é única. Aquela tonalidade é única. A junção dessas tonalidades é que é possível perceber a obra de arte, que é possível retratar com a individualidade de cada um harmônico o todo coletivo. Então, se nós nos enxergarmos como um tom de uma cor, que é única, que é importante, que traz os seus elementos próprios, que é insubstituível, mas eu perceber que ao me juntar com um outro tom, ou seja, com uma outra pessoa, e com mais outra, e com mais outra, e com mais outra, nós juntos, de forma complementar, é que iremos conseguir constituir essa humanidade regenerada. Então, não há transformação de mundo se não tiver uma transformação individual e uma transformação individual que reverbere e que integre com o coletivo. Esse quadro perfeito da criação, ele está sendo pintado. Ele está sendo pintado com os tons de cada vida que se soma em cada um de nós. À medida que as encarnações passam, que as vidas se seguem, nós estamos construindo o nosso todo. E esse todo vai se juntando e construindo um todo coletivo. Jesus dizia, eu e o Pai somos um.
E quando ele diz isso, ele diz porque ele reconhece que hoje ele se integra perfeitamente com as virtudes do Criador. Porque existe dentro da individualidade dele a percepção do todo coletivo da criação divina. Ele se integra a essa criação. Então, a gente precisa compreender essas particularidades que cada um de nós temos e que é preciosa e que precisa ser respeitada e cultivada. Pois é nas diferenças que a gente consegue construir as soluções mais criativas, que a gente consegue transpor dificuldades mais difíceis de prever. Quando a gente se encontra com pessoas que a gente jamais, talvez, iria bater um papo. E as situações nos colocam frente a essas pessoas e a gente descobre elementos que a gente nunca tinha visto antes, em situações mais adversas. Então, é preciso ter um olhar mais generoso e um olhar mais aberto para receber as pessoas. Para buscar olhar o que há de bom nela, porque o problema é que a gente tem uma lente de aumento enorme para as dificuldades do outro. E a gente é muito condescendente conosco. Nós somos muito gentis com os nossos erros e muito severos com os erros dos outros. Então, a gente precisa trabalhar esse ser humano. Mas para esse ser humano, eu e o outro, ele possa despertar e ele possa se reconduzir numa estrada mais frutífera de virtudes, mais frutífera dos elementos espirituais de evolução, é preciso que ele esteja pronto. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações e não estamos no mundo feliz, no mundo de regeneração, porque existem vários mundos habitados. E nesses vários mundos habitados existem mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração dos vários mundos. Então, se eu não estou num desse mundo, é porque é nessa estação que eu preciso estar. E alguns elementos espirituais ainda não foram germinados em mim. E aí eu me lembro agora de uma história de Sócrates, né, uma história bem interessante. Sócrates era um filósofo de Atenas, no período clássico da Grécia Antiga, né, mais ou menos aí 400 anos antes de Cristo. E Sócrates estava com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram para ele o seguinte: Sócrates, se por um acaso nós amarrássemos 30 tiranos de Atenas por algumas horas, e durante essas horas o senhor falasse sobre a filosofia, sobre o ser humano, seu papel no mundo, sobre esse conhecimento do ser próprio, do ser humano, né? Se conhece-te a ti mesmo, né? Se nós fizéssemos isso, e depois dessas horas nós soltássemos esses tiranos, nós teríamos aí 30 filósofos? E aí Sócrates, né, com a sabedoria que lhe era peculiar, ele responde: a minha mãe, a Fenareste, né, a mãe dele, a minha mãe, ela era parteira, uma excelente parteira. Mas por mais que ela fosse uma excelente parteira, ela jamais conseguiria fazer dar à luz a uma criança cuja mãe não tivesse grávida. E eu acho esse exemplo de Sócrates fantástico. A gente não vai conseguir germinar frutos em nós que não foram nem sequer ainda plantados. E muito menos será colhido, porque ele ainda nem foi germinado. Então, é preciso reconhecer as nossas limitações em termos de virtudes, mas é também preciso compreender que o plantio ele pode ser feito a qualquer momento. Só depende de nós. É possível, sim, começar a germinar dentro de nós as melhores sementes. Nós somos semeadores. Nós temos como escolher qual semente a gente vai querer germinar. Então, que a gente possa escolher com mais cuidado. E, acima de tudo, que a gente possa compreender qual é o nosso papel. E, compreendendo o nosso papel, a gente possa escolher as sementes que irão nos levar para o cumprimento desse nosso papel.
Se a gente for perguntar a uma planta qual é a função dela no mundo, a planta ela vai saber dizer, olha, a minha função é florescer, é crescer, é produzir a fotossíntese, ela vai saber o que ela tem que entregar. Se a gente perguntar a um cachorro qual é a função dele, ele vai dizer qual é a função dele, né? Meu dever é brincar com o dono, né? Rasgar o sapato, estou brincando, tá, gente? Mas o que eu estou querendo dizer é que cada elemento que tem na natureza sabe muito bem o papel que tem na natureza e como ele exerce esse papel. E cada um de nós, que somos seres inteligentes, também temos um papel. Nós viemos para este mundo com um papel definido, com algumas diretrizes postas para serem executadas. Nós não estamos aqui feito folha ao vento, sendo jogados para um lado e para o outro. Nós temos um papel, nós assumimos responsabilidades ao vir para cá. Então, esse percurso do conhecimento de si mesmo, ele é necessário para que a gente identifique também qual é o nosso papel. Ora, se eu percebo as minhas habilidades, se eu percebo algumas características muito fortes em mim, isso é um grande direcionador do papel que eu preciso exercer aqui. E eu não posso me furtar disso. Eu não posso me permitir ser joguete de manipulação de alguns movimentos, de algumas pessoas, de algumas ideias. Eu preciso ser dono de mim mesmo e seguir o caminho que eu me propus a seguir. É preciso ter maturidade para compreender isso. E a gente não pode permitir que os nossos sentidos espirituais sejam anestesiados no mundo material. Nós temos sentidos espirituais e eles precisam nos guiar. O mundo ele vai se constituir, o nosso planeta Terra, reflexo de nós. Então, quais são os pensamentos que nós estamos lançando nesse mundo? O que é que nós entendemos por felicidade? Qual é o conceito de felicidade que nós temos? Né? Como é que nós interpretamos as situações mais adversas nesse mundo? Como é que a gente sente os acontecimentos? Como é que a gente repassa esses acontecimentos? Então, a forma como nós nos relacionamos com a matéria, com o meio, com os outros e conosco, é o reflexo de como o nosso mundo está. Então, a gente precisa começar a criar um caminho de mudança, mas esse caminho de mudança, o início dele está em nós. Então, eu ouso dizer e citar novamente a frase lá constante no pátiozinho do Templo de Delfos, na Grécia Antiga: conhece-te a ti mesmo. Esse é o grande desafio. Conhece-te a ti mesmo. Existe uma abordagem na filosofia que ela fala que a gente precisa equilibrar e após equilibrar, a gente precisa, na verdade, transpor uma cruz que eles chamam que é a cruz da consciência animal versus cruz da consciência humana. Né? O que é isso? O que é que eles chamam isso? Eles colocam, alguns filósofos, que nós agimos muitas vezes com uma consciência animal. O que é que caracteriza uma consciência animal? Quando as suas atitudes, o seu movimento, ele se guia pelo medo ou pelo prazer. Por exemplo, um ratinho de laboratório, né? Infelizmente é assim que é feito, né? Um ratinho de laboratório. Quando a gente quer que ele faça alguns movimentos específicos, a gente ou o estimula pelo prazer, ou seja, coloca um queijinho, né? um alimento que vai dar prazer e que vai movimentá-lo, ou então, quando ele não se movimenta, ele recebe uns choquezinhos para que ele possa se movimentar. Então, ou é pelo medo, ou é pelo prazer. Né? Quando a gente olha para o ser humano, a gente, muitas vezes, a gente para nesse modelo de cruz de consciência animal. Nós agimos também pelo medo ou pelo prazer.
Por exemplo, de manhã cedo, acordando para ir trabalhar. Qual é o sentimento que te guia? É um sentimento de medo, tipo, se eu não for, se eu faltar, hoje o meu chefe pode achar ruim, e com o passar do tempo eu posso perder descrédito com ele, eu posso ficar desempregado, né? Ou o que te move é o prazer do cheirinho do café da manhã que já está saindo, que você está sentindo e que você deseja se levantar para comer aquele queijinho assado com um pãozinho carioquinha e um cafezinho? Será se o que nos está nos movendo nas nossas decisões na vida são atos de consciência animal, ou seja, a busca da satisfação dos nossos prazeres, ou o movimento que é feito por medo para evitar sofrimento? Porque se for, a gente precisa repensar, porque nós somos mais do que isso. Nós precisamos começar a trabalhar a consciência humana, né, que os filósofos chamam de consciência humana. Ou seja, quando os movimentos que são feitos mediante decisões conscientes, e não porque você está sendo conduzido, e não porque você está sendo forçado, e não porque você se acostumou a fazer, mas por decisões conscientes do rumo que eu quero dar para a minha vida, do caminho que eu quero seguir, dos frutos que eu quero colher, do plantio que eu quero fazer. Então, a gente precisa dessa virada de chave, né? Sair um pouco dessa consciência animal e começar a trabalhar a consciência humana para que depois a gente chegue na consciência espiritual. Que aí, quando a gente chega nessa consciência espiritual, a gente começa a se integrar com uma energia, com uma sintonia que ela é mais leve, ela é mais sutil em termos de sentimento, mas que ela é extremamente profunda e voraz, porque ela nos arrebata enquanto seres espirituais. Eu acho que já estou extrapolando com o tempo, né, Alcione? Mas, assim, só para finalizar, né, eu gostaria de fechar com um fato que ocorreu com Apolônio de Tiana, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele foi um grande reformador religioso do tempo de Jesus, né? do ano 15 ao ano 100 da era cristã. Ele foi também um filósofo, né? Discípulo de Pitágoras, um professor também de origem grega, né? Então, tem um livro chamado A Vida de Apolônio de Tiana, que é um livro escrito pelo Flávio Filóstrafo, que é um filósofo, né? E nesse livro ele relata uma cena que aconteceu com Apolônio de Tiana, em que, ao passar por um templo egípcio, ele viu os membros do templo sacrificando um animal no altar, né? Sacrificando com sangue, derramando o sangue do animal no altar. Quando ele viu aquilo, ele ficou extremamente indignado e perturbado com aquela cena, apesar de ser uma cena que não era rara para a época de forma alguma, até porque os egípcios eles eram também politeístas, né? Nas suas práticas, então essa questão do sacrifício era muito comum na época, mas o Apolônio ele teve um acesso de indignação e ele chegou lá no altar e disse: abstende-vos de lavares os vossos altares insanos. Olha que belo que ele vai dizer. A única coisa que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares de sabedoria. Gente, quando eu li essa frase, eu fiquei assim encantada. Eu já tenho uma certa admiração por Apolônio de Tiana, mas essa frase é de uma sabedoria. O sacrifício que você precisa fazer, que cada um de nós precisamos fazer, é desse nosso eu animal, né? Desse eu que se compraz com os prazeres pueris dessa vida, desse eu que se contenta em reconhecimentos passageiros e sem significados desse mundo, desse eu vaidoso que se vangloriam
quando é festejado nas diversas situações da vida, desse eu egoísta que se compraz quando o outro que é teu rival se dá mal, esse eu ciumento, esse eu extremamente fechado em si mesmo e trabalhando todas as situações da vida em favor próprio. É esse eu animal que nós precisamos sacrificar nos altares da sabedoria, na sabedoria divina, e que a doutrina espírita traz os elementos essenciais para essa reflexão e para que a gente comece a repensar as nossas atitudes. E aí eu fecho com essa frase do Evangelho: no vosso mundo tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Esse caminho, ele foi feito por nós. Esse mundo, ele está assim porque nós somos assim. E nós precisamos tornar o nosso mundo mais saudável, porque o bem, ele une, e o belo, ele harmoniza. Muito obrigada. Tá ok. Nós te agradecemos, viu, Joélia, pelos comentários da noite de hoje. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta, última? Está me ouvindo? Só um minuto. Então, é que enganchou aqui. Enganchou, então desengancha. Tá, achei. Tem uma pergunta da Regene, da nossa amiga Regene Souza, né? Conheço. E ela pergunta muito. Isso. Pronto. Você acha que chegamos no tempo da transição planetária ou você crê que ainda não? Aí ela complementa, né? Por que consigo ver tantas mudanças? Esses últimos acontecimentos são tão espantosos. Regine, eu penso que a transição, né, essa transição planetária, que os espíritas almejam e esperam tanto, ela é uma transição, como a própria nossa história ela demonstra, ela é uma transição imperceptível, no sentido de que ela se dá durante muito tempo, por muito tempo. A transição, na minha forma de entender, ela tem início com a doutrina espírita, quando o alto nos possibilita o conhecimento do mundo dos espíritos e nos traz a reflexão da essência espírita. Ao meu ver, esse foi o start. Foi o start para que a gente começasse a trilhar um caminho, saindo de um mundo mais materializado para um mundo mais espiritualizado. Se a gente for pegar lá, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, a gente vai perceber que os mundos eles estão divididos em 3 categorias. Os mundos imperfeitos, os mundos... os mundos imperfeitos... Você está falando das categorias de mundos habitados? São 5 categorias. Não, mas aí a gente tem as subdivisões, né? Mas eu estou falando das 3 grandes divisões, os mundos imperfeitos, os mundos bons e os mundos puros, né? E dentro deles você tem as subcategorias, que são 10. A escala espírita, estou falando da escala espírita, não é dos mundos. Pronto, a escala espírita são 3 ordens e 10 classes. Pronto, então as 3 ordens nós temos lá, os mundos imperfeitos, né? Os seres imperfeitos, os bons e os puros, não é isso? Isso. Essa escala, que é uma escala dos seres, né? Uma escala espírita dos seres humanos, né? Da nossa evolução. Essa escala, ela vai seguindo em paralelo com a classificação dos mundos, né? Então, nos mundos imperfeitos, a gente vai ter, aliás, no mundo de primitivo de provas e expiações, a gente vai ter aí os seres imperfeitos dessa escala, né? À medida que a gente vai entrando no mundo de regeneração, a gente começa a criar uma transição para essa segunda ordem, que são dos espíritos bons.
Então, esse mundo de regeneração, ele é essa transição. Essa transição não tem uma data estabelecida num calendário. Existem ações que são feitas com a ajuda do mundo espiritual, porque, afinal de contas, nós não estamos sós. Nós estamos sendo, sim, direcionados, protegidos, amparados por Deus a todo momento. E ele, com certeza, traz as suas interferências para nos ajudar nos processos de evolução. Então, por exemplo, a pandemia pode ser considerada como um fato que visa contribuir com o nosso progresso? Eu acredito que sim. Porque o que a história nos mostra é que esses eventos, como pandemia, como catástrofes, eles, apesar de serem momentos de muita dificuldade, mas eles nos tiram da situação inerte. Nós temos uma tendência muito grande a nos acomodar. Quando a gente encontra um lugar confortável, a gente se acomoda. Então, essas ações que acontecem, às vezes, somente no nosso ciclo familiar ou no nosso ciclo de convivência, e quando ele explode para um ciclo geral, que é o que aconteceu com a pandemia, que acaba atingindo todo o globo, é um aprendizado necessário coletivo. Então, essa coletividade, ela precisa sair desse estágio de estagnação, ela precisa caminhar. Então, é um momento em que há uma sacolejada. Mas isso quer dizer que é porque a gente já entrou na fase de transição? A fase de transição, ela vai ser construída por esses vários elementos, pelos ensinamentos que vêm do alto, por esses eventos que a gente passa a nível coletivo, a nível individual, pelas interferências de espíritos sábios que, vez ou outras, reencarnam e nos ajudam nessa trajetória. São muitos elementos, são muitas interferências que acontecem o tempo todo para que a gente comece a mudar a nossa forma de ver o mundo e saia do conceito material para o conceito espiritual. Então, essa fase de transição, entrando aí para o mundo de regeneração, não tem uma data. Ela está acontecendo. E ela pode ser mais longa ou menos longa, vai depender de nós. Vai depender da nossa capacidade de aprendizado. Isso mesmo. É interessante que quando você estava falando sobre essa questão essa transição é insensível, imperceptível, me veio à cabeça a ideia de um desenvolvimento do ser humano. É interessante que quando a gente convive com uma pessoa, vamos dizer, um filho, uma criança, a gente quase que não percebe o desenvolvimento dele. Mas uma pessoa que não tem essa convivência, que passa um bom tempo longe, quando volta, olha como essa criança cresceu, aí você fica abismado. Essa transição planetária, ela está acontecendo a todo vapor, não vamos ter dúvida disso. Só que é imperceptível para nós que estamos dentro dessa transformação. Né? Então, a própria doutrina espírita, lá no livro A Gênese, que é a quinta obra da codificação, Allan Kardec, lá nos últimos capítulos, já fala sobre as características da transição. E se a gente lê aqueles textos de Allan Kardec, no livro A Gênese, que fala sobre a nova era, a nova geração, ou seja, quando a gente lê aquele material, a gente associa imediatamente com a situação atual. Olha só uma coisa interessante, um conflito que está acontecendo. E lá nesse livro, Allan Kardec já fala do conflito. É o conflito dos espíritos ainda viciosos, do homem velho, né, querendo se assegurar ainda nas viciações, na corrupção, nas coisas antigas, né, em detrimento dos espíritos novos que querem modificar, são espíritos mais evangelizados. Então, está havendo um conflito de geração. E a gente olhando o mundo, né, a gente está percebendo esse conflito. Né? Então, é uma coisa imperceptível. E uma vez a Joélia mesmo disse que
não percepção, essa insensibilidade aí da a gente perceber, é devido que a nossa evolução ela é feita de uma forma espiral. É como se fosse uma mola espiral. Então, a pessoa que está num ponto mais alto, ele continua visualizando quem está num estágio menor, mais abaixo. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que não mudamos nada, mas mudamos sim. Só que a gente ainda está numa situação imperceptível, numa evolução que está caminhando de uma forma espiral. E as coisas, todos esses elementos, eles precisam de tempo para se consolidar dentro de nós, né? Eu vou fazer 20 anos de doutrina espírita e eu considero que nada sei dentro dessa doutrina. O conhecimento é vastíssimo, mas para que a gente possa realmente colocar em prática esse conhecimento, a gente precisa começar a exercitar, a se aprofundar, a estudar mais, colocar em prática, estuda, coloca em prática, nesse exercício para mudança de hábito, porque nós estamos com vícios de séculos. A nossa mente está condicionada a ações de séculos. E não é fácil mudar isso numa vida, a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir avançar em alguns aspectos. Mas a gente não chega nesse estágio que a gente desejaria numa única vida, porque são séculos registrados em nós, né? De erros, de equívocos. Mas a gente pode garantir para a nossa amiga Regiane, né, que nós estamos, em franca transição. Mas sem data de início e fim. Não tem data não. Mas já estamos bem melhor já do que antes, né? Eu estou vendo aí, Ruth, que tem uma pessoa aí que está caminhando e ouvindo a palestra. Olha, lá em Manaus. Pessoal lá de Manaus, caminhando e ouvindo a palestra. Está aqui a Rosiena Vaz Pereira. Sabe quem é, Joel? Quem é? Sabe quem é? É a irmã da Ruth, minha cunhada. Ela não perdeu, Ruth. Estava vendo aqui um comentário eu estava vendo um comentário do Fernando aqui. Isso, eu vou até ler aqui a colocação do Fernando, né? A transição é contínua e imperceptível aos que vão seguindo junto com o planeta. A expatriação já ocorre, porém levará, na minha opinião, muitos séculos. Acredito que esse milênio todo, que possamos cada um de nós carimbarmos o nosso passaporte. Vamos lá, né? Carimbar esse passaporte. Carimbo aí que é difícil, né? Onde é que Mas aos poucos a gente vai carimbando, né? O carimbo está em nós. Mas é interessante, né? A transição ela fica imperceptível, insensível para quem está convivendo, quem está vivenciando do jeito que nós estamos. Né? É igual aquela coisa, quando a gente está vivendo um problema, a gente tem muita dificuldade de encontrar as soluções. Quando vem uma pessoa de fora, que tem um olhar de fora, né, consegue enxergar muito mais fácil do que nós. Então, nós estamos no meio desse turbilhão, a gente não consegue enxergar. Né? Fica muito difícil para nós enxergarmos. Agora, uma coisa a gente não pode perder de vista. Isso que eu vou falar são instruções dos espíritos. Muitas vezes, existem espíritos que estão tendo as últimas oportunidades de continuarem no planeta Terra quando regenerada. Então, às vezes, uma pessoa, um ser, recebe como eu disse anteriormente, não é privilégio não, é uma oportunidade para continuar no mundo e joga fora essa oportunidade. Aí vai ter essa expatriação aqui que o Fernando está dizendo. Não consegue mais continuar no planeta regenerado. Né? Então, é um trabalho árduo,
Na questão 1018 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se algum dia na Terra haverá a felicidade, haverá paz. E os espíritos respondem: quando os homens deixarem de ser orgulhosos. Né? Então, o trabalho compete a nós. Então, a gente tem que trabalhar mesmo. Só depende de nós. Somente. A gente fica culpando a pobre da terra, gente. Não é. A culpa é nossa. Nós estamos recebendo tudo aquilo que nós fizemos ao longo dos tempos. Né? Estamos recebendo de volta. Mais alguma coisa, Ruth? Só os nossos amigos, né, parabenizando pela palestra da Joélia, né, excelente palestra, quase todos aqui colocando, né, e agradecer àqueles que compareceram. O Castelo falou que estou ferrado. Castelo. Ainda dá tempo, meu amigo. Ainda dá tempo. Temos tempo. Ainda dá tempo. Temos tempo e não estamos sós. Isso é importante. Isso é verdade. Então, agradecer aos nossos irmãos que compareceram na noite de hoje, conosco aqui na noite de hoje, né, no Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, online. E dizer que na próxima sexta estaremos aqui, se Deus quiser. E agradecer a presença da Joélia aqui conosco na noite de hoje, né? Gratas, cabelos encaracolados dela. E beleza. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de aprender com vocês, de contribuir com a doutrina espírita e, de alguma forma, levar alguma reflexão para os nossos amigos e nossas amigas. Muito obrigada. Isso mesmo. Eu gostaria de deixar aqui, esclarecer, que aquela divulgação que nós fizemos na Joélia foi uma exigência dela, viu? Ela que exigiu aquela flor, foi tudo ela que exigiu. Sim, foi. Eu quero flores vermelhas. Pois é. Ficou linda, senhora, arrasou, obrigada. Tá bom. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar, vou pedir aqui a Ruth. Não, peça para a Joélia. Então, vamos explorar a Joélia um pouco mais. Isso, já tem mais de um ano que não vai no grupo, né? Pois é. Então, eu estou vendo aí. Vamos lá, Vamos. Mestre Jesus, nós te agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado que nos concede em uma única vida, com a convivência com os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que passam pela nossa vida, mesmo sem a gente perceber, mas que nos ensinam. Para os nossos colegas de trabalho, todas essas situações que nos acontecem diariamente e que nos trazem uma mensagem importante de reflexão e nos convidam a uma mudança de postura, de comportamento. Te pedimos, ó Mestre, que os teus ensinamentos possam estar vivos em nossa memória e nas nossas reflexões, e que possamos começar a trilhar este caminho de conhecimento de nós mesmos, na busca pela nossa essência, para que possamos identificar exatamente quais montanhas a gente precisa remover nesta vida, para voltar ao mundo espiritual mais leves e mais propensos a trilhar a estrada evolutiva. Te pedimos força para seguirmos firmes na fé e na esperança de um mundo melhor, a partir de nós e construídos em coletividade. Ilumina-nos, dá-nos sempre o teu amor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tá bom, então, uma boa noite a todos. Vamos encerrar nossa live e vamos nos reencontrar na próxima sexta-feira, quando daremos continuidade a este capítulo 3º. Tá bom? Boa noite a todos. Tchau, gente. Beijo grande. Boa noite.